De uns anos para cá, os números mostram que a população dos grandes centros urbanos tem fugido para longe da loucura da cidade grande. Uma das cidades mais procuradas é Maricá. Dados recentes do censo mostram o aumento da população da cidade em 54,87%. Com o crescimento da cidade, algumas preocupações surgem para quem mora aqui. Visitamos a cidade e o que vimos, ou melhor, não vimos, é a presença da Polícia Militar em todos os bairros do município. No centro de Maricá, encontramos apenas os agentes da Guarda Municipal e os agentes de trânsito fazendo um patrulhamento de rotina. O presidente da CDL de Maricá falou sobre o terror que os comerciantes estão vivendo. Então, esse é um tema, né, de problema, né, em todas as cidades, né? Não é uma questão somente aqui, né, da cidade de Maricá. Mas a gente vem percebendo um aumento, naturalmente, da criminalidade de uma forma geral, principalmente no último ano, né? Do último ano para cá, né, dos últimos 12 meses, inclusive chegando alguns relatos, né, de comerciantes, né, da cidade, né, de outros distritos também, além aqui do centro, de Itaipuaçu, recebendo ligações, recebendo ameaças, né? A gente tem alguns, infelizmente, né, alguns comerciantes na cidade que receberam esse tipo de problema e enquanto presidente da Câmara de Agentes Lojistas e também o Convention Bureau, que eu acumulo essa presidência no momento, a gente vem percebendo esse crescimento nesse tipo de ação. E que essas ameaças acontecem assim, no centro de Maricá mesmo ou em outros locais também aqui de Maricá? Olha, a gente tem denúncia, né, de nossos associados de Itaipuaçu, né? Itaipuaçu, isso é um tipo de delito que vem crescendo. No Espraiado também, né? Aqui no centro de Maricá também a gente tem comerciantes, né, lojistas que já sofreram esse tipo de ameaça, né? Principalmente nesses últimos 12 meses. O presidente da Associação de Comerciantes fala sobre a insegurança que está instalada na cidade há muito tempo. Os assaltos estão aumentando na cidade, a mancha criminal em Maricá, ela hoje está bem maior, né? Mas não é só aqui, né? Isso são em todos os lugares que estão assim. O que acontece é que nessa época, quando tem a coisa de força de emergência, força de segurança federal, vem para o Rio, não sei o quê, aí já se coloca muito assim, se eles estão ali, então os traficantes estão indo para as cidades que são meio que limítrofes, né? Então, Maricá é um polo disso. Não, gente, não é bem assim. Na verdade, a insegurança ela já está instalada na nossa cidade já há algum tempo. Né? Quer dizer, o comerciante em Maricá hoje, ele também está se sentindo inseguro, como o comerciante do Rio, de Niterói e tudo mais. Isso é uma coisa normal. Só que como endireitar isso tem que ser uma coisa coletiva. Tem uma coisa do poder público, uma coisa da polícia, uma coisa da própria população. A nossa associação ela é muito envolvida também com isso, para a gente tentar melhorar um pouco esse negócio. E nesse momento, gente, o que acontece muito aqui dentro da nossa cidade são aquelas coisas de telefonemas, né? De telefonemas para o comércio, dizendo assim, olha, nós vamos passar aí uma vez por semana, você tem que dar dinheiro para a gente. Isso uma propina, né? É o que eles pedem. Na verdade, eu te digo com sinceridade, eu ainda não vi muitos disso acontecerem de verdade. Porque, veja bem, assim que acontecem os telefonemas, se a gente está em Itaipuaçu, em Maricá e tudo mais, normalmente o comerciante liga para a gente, da associação comercial, dizendo, olha, eu recebi um telefonema assim, assim. O que nós dizemos? Primeira coisa, vá à delegacia. E isso a gente tem que tirar o chapéu para o delegado atual, porque realmente as pessoas têm ido à delegacia e na mesma hora são bem recebidas, fazem o BO, são orientadas. Isso é interessante, que a pessoa já fica um pouco mais tranquila, né? Nós temos um problema aqui da população de rua que está crescendo na nossa cidade, né? Precisamos de alguma coisa, porque até pouco tempo o problema da população de rua era um problema de assistência social. De um determinado momento para aqui, pode ser que isso vai acontecer que isso seja um problema de segurança pública. Né? Quer dizer, a coisa vai crescendo. Então, nós precisamos realmente estarmos mais juntos, nós todos, comerciantes, instituições, poder público, para que a gente possa não entrar nessa guerra, porque não é guerreando que se ganha nada, né? Mas poder, juntos, nós podemos fazer alguma coisa que traga benefícios para a nossa cidade e que diminua um pouco esse negócio da criminalidade. E eu acho que, principalmente, maior conscientização à população do poder, da forma com que a polícia atua, como que ela deve atuar, a PM junto também. Eu acho que é o único caminho. Claudete Pereira é comerciante e tem um mercadinho no bairro de Itapeba e também sofreu com os constantes assaltos na região.
Primeiro foi tentar arrombar, né? Botaram um pé de cabra ali e tentaram arrombar. E não conseguiram, porque apareceu um carro e eles saíram correndo, né? Aí no outro assalto, eu não estava aqui, estava a menina, né? Mas o rapaz estava aqui. Aí pediu para ele deitar no chão, botou a arma na cara da menina, pedindo os movimentos, né? Pegaram o cigarro. Isso foi quando? Isso foi num dia de semana, às 5 horas da tarde. E como é que tá o clima para vocês aqui? É tenso, né? Porque ninguém aqui tem segurança mais. O pessoal até tá botando câmera, mas não adianta isso. O até então delegado da 82DP, Rafael Barcia, fala sobre o perfil da cidade de Maricá. Toda vez que a gente assume uma delegacia, a primeira coisa que a gente faz é isso, é um diagnóstico daquela região. Qual é a área que a gente vai ter que atacar mais, né? A gente vai botar a nossa maior energia. Aqui em Maricá a gente tem um problema muito grande de terra, né? de regulamentação de terra. Então você tem aqui muito estelionato envolvendo terra, problemas até envolvendo certa violência, né? Envolvendo posse de terra, proprietários de terra. Isso é uma questão grave aqui. A questão da Lei Maria da Penha aqui é uma questão que me preocupa demais, né? Aqui os índices de violência contra a mulher são alarmantes. E quando eu falo violência contra a mulher, não falo só a violência doméstica contra a mulher, mas a violência sexual também aqui é muito grande, estupro vulnerável, né? Então isso é um ponto que a gente foca muito, né? Um dos meus projetos que eu trato com o maior carinho aqui é a criação aqui de uma NIAN, que é um núcleo aqui de atendimento à mulher, né? Em parceria com a prefeitura aqui de Maricá, para mudar um pouco a forma com que a gente trata, né, a investigação desses crimes, né, para dar maior efetividade, para a gente combater de forma mais eficaz esse tipo de crime, que é um crime hediondo e que traz muitas consequências. Isso é um problema sério que a gente enfrenta aqui também. E a gente começa a ver em Maricá a presença de organizações criminosas agindo de forma mais intensiva. A gente monitora de perto, né? Temos algumas ações, algumas prisões nesse sentido, para a gente não deixar crescer, que isso é o pior que pode acontecer aqui na cidade. Então, assim, o feminicídio é algo que já é bem complicado aqui na cidade, então. A violência contra a mulher é realmente um grande problema daqui da delegacia. Foi algo que me assustou, né, quando eu cheguei aqui, porque isso não é um problema exclusivo de Maricá, é um problema nacional, né, existe uma cultura realmente de violência, mas aqui os números são muito grandes, né, então exigiu que a gente agisse de forma especial. Eu criei aqui dentro já um núcleo especial de investigação, né, com policiais que só fazem isso, né, só trabalham violência contra a mulher e violência sexual. Né, pouco antes de chegar aqui, estava tendo oitiva até, né, de uma policial que ela trabalha isso, violência doméstica contra a mulher e violência sexual. Então é uma investigação especializada, a gente já faz isso para combater mais. A gente fez aqui uma série de... Uma vez por semana a gente fazia uma operação chamada Operação Fênix, que era só para prender agressores de mulher, né, de tanto que tinha. Né? Então a gente tem realmente um problema que a gente vem enfrentando, mas eu acho que a gente está vencendo. Algumas conquistas a gente já está alcançando. A criação da NIAN vai ser espetacular, vai ser uma grande conquista para a sociedade aqui de Maricá. O Instituto de Segurança Pública, Felipe, ele elege 4 índices para a gente acompanhar de perto. Né? É a letalidade violenta, que a gente está com muita gordura, né? Nossa meta eram 17, nós tivemos só 6 vítimas nos últimos 6 meses. Roubo a veículo também, a gente está com um índice super controlado. Roubo a transeunte, a mesma coisa. Os índices do Instituto de Segurança Pública estão bem controlados, mas o diagnóstico que a gente fez aqui da unidade, né, percebeu que o que mais incomoda a sociedade aqui de Maricá, né, são outros crimes que não estão no índice do Instituto de Segurança Pública, mas que incomodam aqui a cidade. Então a gente tenta dar prioridade, né, a esse combate para tentar transformar aqui a sociedade numa sociedade um pouco mais segura, um pouco melhor. O senhor acha que também a migração de traficantes que saem lá do Rio por conta dessas operações que vão vindo para Niterói, Maricá, isso também pode estar aumentando essa situação? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, houve um fenômeno, né, de interiorização, né, do crime, né, das organizações criminosas, e a gente vê isso muito de perto, né? Organizações criminosas, né, que não são aqui originárias de Maricá. Muitos criminosos que a gente prende aqui não são daqui de Maricá. Eu lembro que logo que a gente chegou aqui, uma das prisões importantes que a gente fez foi de uma liderança do 3º Comando, e que foi preso aqui em Maricá, né?
Ele foi preso aqui em Maricá, um trabalho de investigação nossa, descobriu que os pais tinham casa aqui, ele vinha visitar os pais. Mas, então, a gente nota isso, né? Criminosos de outras localidades acabam vindo aqui para o interior para tentar encontrar aqui uma oportunidade, né, de se estabelecer. E isso exige um trabalho sempre contínuo nosso de monitoramento, né, de investigação, para que isso não aconteça dessa forma. Paulo Storani é ex-capitão do BOPE, especialista em segurança pública. Procuramos a opinião dele sobre o comportamento desses criminosos. Uma facção, ela recebe integrantes da mesma facção provenientes de uma outra área que foi invadida ou que estão ocorrendo operações policiais, que inicialmente eles ficam ali numa situação de hóspedes, né? Mas que é aquele hóspede que começa a incomodar depois de um determinado tempo, já que eles não fazem parte da estrutura do sistema, porque existe uma limitação também, né, de recursos financeiros que vão ser utilizados para pagamento desse novo grupo que chegou. Felipe, se o delegado confirmou a prisão de criminosos oriundos de comunidade do Rio em Maricá, essa é a maior certeza dessa migração, mesmo que momentânea, né? Então, se a coisa aperta lá, se a polícia está desenvolvendo operações sistemáticas em determinadas comunidades, a Maré é o exemplo, eles escapolem para ir. Mas, como eu te falei da outra vez, eles quando vão para ir, para não precisar ser sustentado pelos companheiros que têm um negócio aí, eles partem para atividades criminosas aí na região, no entorno. Então, roubo à residência, roubo ao estabelecimento comercial, esses pequenos furtos que você pode ter dinheiro rápido para eles poderem se sustentar. Isso é ruim porque aumenta os indicadores de criminalidade da região que não tinha naquela quantidade. Então, toda a variação, ela não tem uma causa assim absoluta. Sempre tem uma relação a algo que acontece não na área, mas fora da área. Esse é o maior exemplo que se tem. Então, é importante que as áreas integradas, que envolve delegacias e batalhões de polícia, dessas regiões estejam atentas para essa migração. E talvez aí operações na entrada da cidade, e abordando carros fora da cidade, seria muito interessante, em horários diversos, enfim. A inteligência pode levantar isso. Isso seriam formas de se prevenir a chegada deles ou que se torne mais fácil a identificação e prisão. Mas é lamentável, mas é o que eu falei, o cenário tende a agravar aí ao longo do ano, até o final do ano e ano que vem. Eu não tenho certeza, não tenho dúvida que 2024 vai ser um ano muito crítico em relação à segurança pública. Nós ainda estamos reflexos positivos do ano passado, que vai se perdendo ao longo do ano. Então, ano que vem nós já estamos à mercê das ações de gestão do governo federal, que é muito tolerante, condescendente, quase estimulador do crime, quando deixa de ter um discurso duro em relação à criminalidade. Com a mudança do secretariado da Polícia Civil, está acontecendo uma reestruturação nas delegacias, e com essas mudanças, Rafael Barcia irá para a Delegacia Fazendária, sendo substituído por Bruno Gilabert Freitas. E nós entramos em contato com o comandante do 12º Batalhão, Aristeu Lopes, que nos respondeu por meio de nota o seguinte. Ele diz que essa migração não foi confirmada na cidade, que os números de roubos estão reduzidos, e acha curioso isso de constantes assaltos, pois não há registros. Maricá tem tido números expressivos de redução. O policiamento é feito em toda a cidade, a fim de buscar maior sensação de segurança. Através de análise dos dados estatísticos de criminalidade, a companhia tem um efetivo de 130 policiais, havendo ainda um complemento de 120 policiais militares por dia, através do PROES, em turnos diurno e noturno. Estamos em todos os lugares do município, de Unoã a Ponta Negra, disse a nota do comandante. Nós procuramos a Prefeitura de Maricá, que respondeu por meio de nota o seguinte. Eles seguem investindo em diversas frentes para ampliar ações de segurança na cidade e proteger o cidadão. E que somente no primeiro semestre deste ano foram firmadas 2 importantes parcerias com as polícias civil e militar para a construção de um batalhão da Polícia Militar e para a adesão ao RAIS, que permitirá contratar mais efetivo para a 82DP, a única delegacia da cidade. De janeiro a junho de 2023, foram registradas cerca de 4.000 ações da CEOP com a Guarda Municipal.
O investimento pode ser visto nas novas câmeras instaladas na cidade pelo CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A cidade já investe mensalmente cerca de 1.189 milhões no PROES, o Programa Estadual de Integração na Segurança, o maior valor pago por um município ao governo do estado. O convênio foi firmado para que os policiais militares trabalhem voluntariamente em seus horários de folga. A Prefeitura se responsabiliza integralmente pelo abastecimento das viaturas utilizadas para o policiamento na cidade. O RAIS disponibilizará 180 vagas por mês, para meses trabalhados com 30 dias e 187 para meses com 31 dias, para a unidade policial. Essa iniciativa também possibilitará a criação de um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, cuja proposta é prestar atendimento célere e efetivo em apoio à defesa da mulher. Em 2022, foi criado o Grupamento Maria da Penha. Até o momento da nota, foram 298 ocorrências, sendo 95 por violência doméstica, 73 em apoio ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher e 12 visitas assistenciais. As ações resultaram em 81 conduções para a delegacia policial. O Grupamento Especial de Defesa Ambiental registrou 1.174 ocorrências no primeiro semestre deste ano, sendo 190 denúncias de churrasco em local proibido, 178 de pesca ilegal e 173 resgates de animais silvestres. Já o Grupamento Especial Ostensivo de Trânsito registrou 460 ocorrências, sendo 3.035 infrações de trânsito e realizou 177 remoções de veículos. Do total, 10 foram encaminhadas para a delegacia. Já o Grupamento de Ronda Escolar, que atua diariamente em 76 unidades de ensino do município, registrou 120 ocorrências, sendo 27 mediações de conflito. A Ronda Ostensiva Municipal contabilizou 140 ocorrências, sendo 58 com conduções a 82 dp.